Como saber detalhes sobre as vidas passadas de vocês? Sem precisar fazer regressão, sem precisar fazer hipnose ou auto-hipnose. Segura aí que eu te explico. Oi gente, tudo bem? Fernanda Pimentel aqui. Desculpem a demora, tem acho que pelo menos umas 2 semanas que eu não gravo nada para vocês, mas é porque era uma questão de final de ano, as festas tiveram alguns contratempos, eu não tive tempo também em virtude das consultas, então tudo isso atrasou um pouco, joia? Bom, então vamos lá. Como um dos temas mais pedidos por vocês via e-mail e WhatsApp são vidas passadas, vocês querem saber como é que a gente faz para acessar, vocês querem saber mais detalhes sobre isso, se realmente é possível, né? Porque a grande maioria das pessoas que me procurou disse que não tinha condições no momento de pagar por uma terapia de regressão de vidas passadas, o que é natural, tá tudo bem, né? Nem sempre a gente pode. Então, assim, uma das formas que eu acessei parte da minha vida passada, não da vida passada anterior a esta, tá? Como vocês acompanharam nos vídeos que eu falei sobre vidas passadas aqui no canal, eu fiz sim regressão de memória, tá? Mas eu também acessei outras que não apareceram na regressão, acessei sozinha. E aí agora eu compartilho com vocês. Então, em primeiro lugar, vocês têm que entender algumas coisas que eu vou explicar agora, tá? Que é sobre a mente, aliás, as mentes. Nós não temos uma só. Nós temos um cérebro. E aí, tudo bem, né? Cada um tem o seu e é um só. No entanto, a mente em si não é o cérebro. O cérebro é só um decodificador de ondas. Assim como tem o receptor de ondas do teu rádio, né? Ele tem todas as estações. Por exemplo, Porto Alegre tem determinadas estações de rádio. Mas se o meu rádio quebra, basta eu comprar um outro rádio, as estações vão continuar lá. É só o receptor, o aparelho que quebrou. Isso é o cérebro. Ele capta as ondas de rádio e reproduz para mim. Eu vou trocando no dial e vou ouvindo a música que eu quero. Isto é o cérebro, tá bom? A mente é aquilo que é reproduzido, captado pelo receptor, como se fossem estas ondas de rádio ou as ondas de televisão, né? Então vamos lá, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Há quem chame esta mente de inconsciente, tanto faz a nomenclatura. A mente consciente é esta que está aqui me ouvindo. Tu tá aí me ouvindo, tu diz que tu tem um nome, tu diz que tu tem uma idade, vocês já me ouviram falar isso também num outro vídeo, né? Esta é a mente consciente. Ela está fixa, ela está limitada, aliás, ela é limitada. Então vamos lá. A mente consciente só consegue ver aquilo que os olhos físicos mostram para ela. A visão objetiva, vocês estão olhando para mim, mas se pararem para observar um pouquinho melhor, vocês também vão ter acesso à visão periférica. Por exemplo, não é porque eu tenho estrabismo, mas eu estou olhando para a câmera, mas eu estou vendo a Lola aqui no canto, né? Que é a Yorkshire aqui de casa. Eu também estou vendo as janelas, né? Eu estou vendo o meu incenso queimando, mesmo que eu esteja olhando para cá. Então, a mente consciente tem este limite. O que os olhos físicos conseguem enxergar, ela enxerga também. A mente subconsciente tem visão ilimitada. Ela vai além do que os olhos físicos mostram. Ela consegue ver em cima, embaixo, direita, consegue ver esquerda, consegue ver atrás. Ela consegue ver numa distância ilimitada também. Eu só consigo ver, sei lá, 3, 5 metros adiante de mim aqui, no máximo, e ela não, ela consegue ir para outro estado, ela consegue ir para outra cidade, ela consegue ir para outro país, ela consegue ter uma visão remota, como a gente costuma dizer. Então ela vê além. A mente consciente só consegue ouvir aquilo que os ouvidos físicos mandam
para ela. Eu só consigo ouvir aquilo que está em volta de mim. E olhe lá, às vezes eu não estou prestando atenção em tudo, absolutamente tudo. Eu estou falando com vocês, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou ouvindo o barulho da Lola, eu estou ouvindo o barulho dos passarinhos, eu estou ouvindo a cigarra que está cantando aqui freneticamente do meu lado. Então eu estou ouvindo tudo isso com os ouvidos físicos. A mente inconsciente, ela ouve além do que estes ouvidos mandam para ela. Por exemplo, com relação à visão, que eu acabei de dizer, talvez alguma vez vocês já estavam, para quem usa ônibus, tá? Já aconteceu comigo no ônibus. Eu estava lá sentadinha no ônibus, né, fazendo o meu trajeto, e eu estava sentindo, era uma sensação de que alguém estava me observando. E como eu estava olhando para frente e todo mundo estava de costas para mim, eu não sabia de onde vinha aquela observação, porque não tinha ninguém olhando para trás. E aí aquela sensação me incomodava, mas eu estou sendo observada, eu tô sentindo de onde vem. Os meus olhos físicos não conseguiam ver. Aí eu virei para trás e tinha um cara me olhando, fixamente. E aí quando eu olhei para ele, ele virou o rosto, né? Como quem dissesse, opa, ela viu que eu estava olhando para ela. Então essa foi a informação que a mente subconsciente passou para a mente consciente. Olha, tu só está enxergando aí na frente, mas eu estou vendo além, tem alguém te olhando, olha para trás que tu vai ver. Entenderam? Da mesma forma que pelo menos uma vez na vida, vocês estavam sozinhos em casa e vocês ouviram alguém chamar o teu nome, mas não tinha ninguém ali. E aí, da onde veio? Quem é que chamou? Se tu estava sozinho, né? Então assim, os teus ouvidos, eles não conseguem ir além, os ouvidos físicos, mas talvez alguém no mundo espiritual estivesse te chamando. E como é uma audição bem mais ampla, só quem consegue ouvir é a mente subconsciente. E aí tu fica meio perdido, né? Ah, tô ouvindo coisas. Não, tu não tá ouvindo coisas. É que tu só acredita no que o teu ouvido físico te envia. E essas duas mentes, elas trabalham juntas o tempo todo, desde o início até o final da tua vida. Mas tu sempre trata isso como uma tremenda coincidência. Ah, tô ouvindo coisas. Ah, tô vendo coisas. Ah, achei que tivesse passado um vulto ali por mim, mas não é, eu tô sozinha em casa. É a mente subconsciente te avisando, te mostrando, não esqueçam disso. Ah, ô Fernanda, olha só, mas tu disse que ia falar de vidas passadas, o que tudo isso que tu tá explicando tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a tua mente consciente acha que tá vivendo somente esta vida aqui, que não viveu nenhuma outra e que não vai viver mais nenhuma. Não é assim? Ela é limitada. Assim como os ouvidos, assim como os teus olhos e tudo mais. A mente subconsciente sabe de todas as vidas que tu já teve e sabe de todas as vidas que tu ainda vai ter, que tu precisa ter por necessidade. Qualquer dúvida sobre necessidade de ter novas vidas, tem um vídeo aqui que, se eu não me engano, o título era Sim, você pediu para reencarnar, uma coisa assim. E ali vocês podem entender melhor o assunto, tá bom? Então vamos lá. Como eu tinha recebido todas essas informações através do meu mental, né? Tudo isso que eu estou explicando para vocês eu recebi, a mente consciente é limitada, a subconsciente não tem limite, e estes exemplos eu também recebi. Quando eu estava assim muito, mas muito encarnada, e não é literalmente encarnada, aqui no Rio Grande do Sul a gente diz encarnada quando a gente está muito focado, muito determinado a saber alguma coisa, tá? Então eu estava muito focada, muito determinada a saber ainda mais detalhes de outras vidas que não tinham aparecido na minha regressão, que eu fiz em 2016, acho que foi isso. E aí eu recebi essas informações e ficou meio óbvio. Bom, se a mente consciente só acredita que está vivendo esta vida aqui, ela não vai conseguir acessar as vidas passadas que eu tive. Eu vou ter que perguntar para a mente subconsciente, que é ilimitada, e que é lá que são guardadas todas essas informações. Então o que é que eu fiz? Durante pelo menos umas 3 noites,
Eu apaguei a luz do meu quarto, eu esperei todo mundo ir dormir para que a casa estivesse em silêncio, e aí já começa a dica para vocês, façam isso, mas façam de forma periódica, tá? Claro, dentro das possibilidades de vocês, né? Se vocês conseguirem fazer isso. Fiquem em silêncio, tentem baixar o máximo possível o nível de pensamentos da mente consciente. Ela não pode ficar pensando em nada, e sim, caso alguém diga para vocês que é impossível não pensar em nada, é mentira. Eu tô aqui para provar isso, tá? Tu precisa ficar totalmente presente, prestando atenção no que está acontecendo no agora, lá no teu quarto, no escuro, num total silêncio, que tu vai estar fazendo, pelo menos a natureza vai estar se manifestando, vai ter barulhos na tua casa, os móveis e tudo mais, deixa acontecer. Presta atenção em tudo que está acontecendo, não tenta manipular, não tenta entender nem nada, tá? Se der um barulhinho lá, como aconteceu comigo na primeira noite, o armário estralou, aí, que será que houve? Opa, não posso me desconcentrar. Tu não pode tentar usar a tua mente consciente para tentar entender que barulho foi aquele, ok? Simplesmente deixem as coisas serem como são. Fazer os barulhos que tiverem que fazer, joia? Fecha os teus olhos. Fernanda, faço deitada ou faço sentada? Eu não posso dizer para vocês que é melhor de um jeito ou de outro, porque aquilo que serve para mim não necessariamente significa que vai servir para vocês, né? Então eu, Fernanda, como não pago imposto para dormir, acho melhor fazer sentada, porque se eu fizer deitada, eu pego no sono e aí não adiantou nada, aquele tempo ali foi perdido. Então eu sentei, fechei os olhos, baixei o máximo possível do nível de pensamentos conscientes e fiquei o tempo todo perguntando. Eu usava a mente consciente para fazer a pergunta: quem eu fui numa vida passada? Por que é que eu queria saber desta vida passada em específico? Porque eu queria tentar entender o porquê do meu estrabismo, né? Então, vulgarmente falando, grosseiramente falando, o estrábico ele é chamado popularmente de vesgo, né? E eu tenho isso desde que eu nasci. E eu queria saber por que eu era diferente das outras crianças, das outras pessoas, por que eu tinha que ser assim, por que eu nasci assim, por que Deus não me fez normal, né? Normal. E aí eu fui lá, fiz esse processo todo que foi orientado e quis entender por que é que eu nasci com os olhos assim, por 3 noites seguidas. Na primeira noite eu não recebi absolutamente nada, eu continuei ouvindo tudo o que estava acontecendo ali no presente, naquele momento, e não veio nenhuma informação, mas é porque eu ainda estava me habituando, né? A minha mente consciente ainda não sabia entender o que eu ia ouvir, se eu ia ouvir uma voz, se alguém iria falar comigo, aparecer e falar comigo, se eu ia sair do corpo, eu não sabia o que ia acontecer. Então por isso que na primeira noite eu não recebi nada. Pulando lá para a terceira noite, quando eu consegui ficar em silêncio novamente, veio um trecho de uma música para mim. E aí eu lembro que eu tinha deixado bem claro para mim mesma, porque foi a orientação dos mentores, a primeira coisa que vier na tua mente, tu anota, mesmo que tu pense que é bobagem, mesmo que tu pense que é imaginação tua, anota. E como eu não tinha nada para anotar na primeira noite nem na segunda, né, não tive observações. Na terceira, quando veio o trecho daquela música, a primeira coisa que eu pensei, a minha reação foi: eu não vou anotar, Fernanda, pelo amor de Deus, isso é hora de ficar pensando em música? Poxa, que falta de concentração. E aí, imediatamente veio aquela informação: tu não disse que ia anotar tudo o que viesse na tua cabeça, mesmo que tu pensasse que era bobagem? Por que tu não está fazendo? E aí, depois daquele puxão de orelha ali, né, eu pensei, tá, ok, eu vou anotar, mesmo que eu tenha certeza que não faz sentido nenhum esse trecho dessa música aqui. Beleza, fui dormir, fiquei frustrada, veio uma música para mim. Foi mais ou menos 1 ano depois, quando eu comecei a trabalhar com o tarô,
eu precisava fazer limpeza energética. Porque cada pessoa que vem até mim vem cheia de problemas, vem cheia de emoções negativas, vem muito carregada. E como eu fico focando na foto daquela pessoa durante pelo menos meia hora antes da consulta, eu sempre digo, né, para quem já se consultou comigo sabe, não me diga nada sobre a tua vida, eu não quero saber por que é que tu está me procurando, deixa que eu vejo nas cartas, né? Então eu fico ali meia hora focando naquela pessoa e a energia dela vem muito forte para mim. Então eu tenho que fazer um processo de limpeza. Então eu ia numa casa espiritualista aqui de Porto Alegre e fazia apometria. Apometria, para quem não sabe, é um processo onde tu fica deitado numa maca. Eles chamam de médiums, tá? Eu torno a dizer, eu não gosto de nomenclaturas, porque senão vocês vão associar a uma religião ou a uma filosofia e eu não tô aqui para isso, tá? Mas enfim, eram chamados de médiums. 3 ficavam numa mesa perto da minha maca e uma outra ficava em pé ali junto comigo. Além de fazer a limpeza, eu pedi para que eles me dissessem por que é que eu vim com este problema visual, por que é que eu vim estrábica. Eu queria essas duas coisas. E aí, beleza, eu fechei os meus olhos, eu fiquei, não podia dobrar os braços nem as pernas, tive que ficar totalmente relaxada ali na maca e os médiuns começavam a falar. Começaram a falar, começaram a ter sensações, falavam coisas que inclusive eu pensava durante a semana, né? Porque ele tá te captando da mesma forma que eu acesso vocês numa consulta de tarô, eles estavam me acessando. A diferença é que eu não estava falando nada. E eles falavam assim, principalmente o homem lá da mesa, o médium, ele falava assim, é muita dor, é muito grito, é muita destruição, é muita gente morrendo, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais ver. Pelo que na hora que eu estava ouvindo ele falar isso, eu não estava entendendo nada. Depois eu pedi uma explicação, né? Aí ele falou assim, tu veio com problemas visuais porque tu participou de uma guerra. Ele não soube dizer especificamente, mas não faz muito tempo, então a gente deduziu que fosse em torno de 1940 e poucos, então acho que era ou a Segunda Guerra ou Guerra do Vietnã, alguma coisa do tipo, porque as duas foram bem próximas uma da outra, né? E aí ele disse assim, Fernanda, tu, com a consciência que tu tinha na época, tu não queria matar pessoas, mas tu foi obrigado, né? Tu era um soldado, ou tu era, não sei, ele não soube dizer a minha patente, né? Mas era militar, tá? E tu não queria ver destruição, tu não queria ver mortes, tu não queria matar ninguém, tudo aquilo foi emocionalmente muito negativo para ti, tu não suportou ver aquilo, tu não suporta há muitas vidas ver aquilo que tu chama de injustiça, de violência, tu não suporta, isso fica no teu campo áurico, na tua consciência muito forte. Então, além de ter tido esta vida em que tu foi um militar, participou de uma guerra, não suportou ver aquelas mortes todas acontecendo perto de ti, aquela destruição, né, aquele sofrimento todo causado por vocês, né? Ainda teve tudo aquilo que tu enxergou de negativo nesta vida também, na tua infância. Tudo isso só somatizou aquilo que tu chama de violência, aquilo que tu chama de desamor, que é vivido pelos outros ao teu redor e que tu enxerga com os teus olhos físicos. Então, os teus olhos vieram assim, porque o lado direito do corpo é emocional e o teu lado emotivo não quer ver estas injustiças, essas mortes, essa violência, e aí ela foge, ela desvia. E o lado racional continua olhando, não, eu vou ver, eu vou encarar, eu vou resolver, né? Enfim, aí, compreendido tudo isso, né, fez muito sentido para mim e também foi totalmente de acordo com tudo que eu tinha recebido sobre o fato de que a consciência é que molda o corpo físico. Eu resolvi voltar lá naquele caderno. Eu não fui com o propósito de ver o trecho daquela música, nem lembrava que eu tinha escrito de maneira alguma. Mas eu fui até lá para poder observar as outras anotações que eu tinha feito ao longo do tempo.
E aí eu cheguei até o trecho. Naquela noite eu estava tão frustrada, mas tão frustrada, que foi uma das únicas observações que eu fiz no meu caderno em que eu não coloquei data. Mas eu sabia que tinha passado em torno de 1 ano, mas eu não botei a data precisa, o dia e o mês. E eu sempre faço isso. Agora pasmem. O trecho da música dizia mais ou menos assim. A música era um garoto que, como eu, acho que é esse o título da música, que é da banda gaúcha, inclusive Engenheiros do Havaí. Vocês vão ver que não vai estar na ordem que eu tô cantando, tá? Porque foi isso que foi feito no dia, aliás, naquela noite. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota ratatatá. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caindo ao chão, ao seu país não voltará, pois está morto na América, ou era no Vietnã. Eu acho que tem os dois trechos, mas enfim. Então, aquele trecho de música tinha absolutamente tudo a ver com o que foi acessado lá na apometria. Ou seja, a minha mente subconsciente estava se comunicando comigo, caso vocês perguntem assim: Fernanda, por que a tua mente consciente não foi direta, te dizendo, olha, tu faz parte de uma guerra, tu não... Por quê? Por que ela não falou contigo desta forma? Por que ela te mandou um trecho de música? Porque cada um de nós é diferente um do outro. Desde criança, desde muito criança mesmo, que eu ouço música e associo as músicas, as letras das músicas, aos meus momentos pessoais. A vida que eu vejo, aquilo que eu sinto por mim mesma, aquilo que eu sinto pelos outros, sempre foi música. Gente, a minha vida foi totalmente musical, é musical. Então esta foi a forma que a minha mente subconsciente resolveu para se comunicar comigo. Foi assim que ela achou melhor se comunicar comigo, através de uma música, mas eu não entendi. E o mais incrível de tudo também, e aí na hora em que eu estava lendo aquele trecho e que aquela ficha caiu, poxa, eu não dei importância, eu não dei valor, eu precisei passar por uma apometria para poder acreditar no que eu tinha anotado, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que eu estava na quarta série do ensino fundamental, lógico. Eu não sei como é que se chamavam aquelas pessoas, mas pelo menos uma vez por semana vinham, como é que eu posso chamar? Eu vou chamar de missionários, eu acho que é isso, tá? Da Igreja Católica, que vinham de sala em sala no nosso colégio cantar músicas religiosas. Eles entregavam para cada um de nós, ali da turma, um panfleto com várias músicas e a gente escolhia. Ou ele é que pedia para a gente acompanhar. Hoje a gente vai cantar tal música, acompanhem na página tal. Vamos cantar todo mundo junto, né? Quando eu tinha 9 anos, este carinha apareceu lá na nossa sala pela primeira vez, ou seja, pelo menos eu nunca tinha tido contato com ele. Ele cantou uma música, daí cantou uma segunda, e a segunda me impactou muito a letra dela. Muito, muito mesmo. Eu lembro que eu nem cantava junto, eu fiquei totalmente hipnotizada. Gente, eu tô falando com vocês e eu tô voltando lá naquele dia. Eu lembro de mim olhando para aquele folheto, ouvindo ele cantar, eu tava em estado de choque. É como se eu reconhecesse, ou como se eu entendesse aquela letra. Tanto que, depois que ele cantou umas 3, 4 músicas, ele perguntou, vocês querem ouvir mais uma? E eu fui a primeira a dizer, eu quero aquela de novo. Eu pedi para cantar exatamente a mesma música que tinha me impactado emocionalmente. E aquela música era da Simone, na época, né, era da Simone, mas eu sei que não é dela, tem um autor original ali, não sei quem é, não lembro pelo menos, que era Pra Não Dizer Que Falei das Flores. E tinha um trecho que dizia:
Bom, e ali naquele trecho daquela música, falava sobre soldado, falava sobre guerra, falava sobre fome, falava sobre violência, né? E acreditam nas flores vencendo o canhão. Então, desde criança, essas informações vinham do meu subconsciente, querendo me mostrar quem eu fui, o que é que eu tinha que curar e tudo mais. E foram experiências magníficas para mim. Então, essa é a principal dica que eu tenho para dar para vocês. Fernanda, é apometria? Pode ser apometria também. Fernanda, qual é a dica? É ficar deitada ou sentada lá no quarto em silêncio? É isso também. Fernanda, qual é a dica? É parar de ouvir a cabeça e eu prestar atenção nas sensações? É também. Eu te dei várias dicas aqui. Tu só precisa aprender a ouvir com o coração e decidir qual delas é a melhor para ti. Eu não posso engessar ninguém. Faça isso porque isso vai funcionar. E se tu não for igual a mim? Como é que fica? Tua experiência não funciona e tu acha que nada disso que eu tô falando é verdade, né? Então aí já não adiantou eu ter perdido o meu tempo ou ter dedicado o meu tempo a ter ficado aqui compartilhado isso contigo se não ia dar certo. Ou, de repente, é porque não é neste momento da tua vida que tu vai conseguir. Porque eu tentei várias outras vezes e também não consegui. A minha consciência teve que mudar. Eu tive que entender como é que as mentes funcionam para poder experimentar tudo isso. Senão ela não ia acreditar. Ela ia continuar com aquela visão limitada de que vida após a morte não existe, de que mundo espiritual não existe, de que não tem como a gente lembrar de vidas passadas. Eu ia ficar limitada. Então a consciência teve que mudar. Então eu sugiro que vocês ouçam e assistam esse vídeo abertamente, né? Com a mente aberta, porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. Primeiro passo então é se recolher e fazer uma pergunta. Vocês precisam se dedicar a fazer uma pergunta. O que é que eu quero saber? O que é importante para mim resolver neste momento da minha vida? O que é que eu quero entender? Que resposta eu quero ter? E silencia. Não vá achando que na primeira noite tu vai conseguir. Pode ser que consiga? Sim, pode ser que consiga. Mas vai depender da quantidade de limites, de bloqueios que tu tem na tua mente. Se tu acha que é possível na primeira noite, então assim será. Se tu tem bloqueios que dizem que não é na primeira noite, que tu tem que te habituar com essa situação primeiro, vai ser na segunda, terceira, vai ser daqui uma semana, daqui a um mês, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a esse tema de vidas passadas, e ele não vai parar por aqui, não tem como, é um assunto muito amplo, fiquem à vontade para me enviar e-mail, para enviar direct para mim lá no meu Instagram, para mandar WhatsApp, desde que com bom senso, por gentileza, e isso eu vou pedir encarecidamente. Não esqueçam de maneira alguma que eu também tenho uma vida, eu tenho uma vida pessoal, além desta de terapeuta, além desta de youtuber, né, de taróloga. E não dá pra... Gente, por favor, bom senso, não mandem mensagem de madrugada. Por gentileza, no WhatsApp, não. Mandem por e-mail, que daí eu não recebo notificação, o meu sono não é perturbado, não é interrompido, e eu consigo dar atenção para vocês quando eu puder, tá bom? Por favor. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, qualquer coisa eu tô por aqui. Um beijo.